Olá pessoal, a aula de hoje vamos falar sobre distribuição eletrônica. Como assim? Distribuição eletrônica é a maneira como os átomos estão distribuídos na eletrosfera. Ou seja, vamos considerar o átomo com os prótons e o nêutron no núcleo e ao redor estão os elétrons, mas esses elétrons eles não estão distribuídos aleatoriamente, jogados em todo canto não. Tem seus níveis de energia, ou seja, cada elétron está na sua camada apropriada, ou seja, camada K, L, M, N. Aqui estão os seus níveis de energia, mas para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que saber o diagrama de Pauling. Ou seja, o diagrama de Pauling está distribuído os elétrons nos seus níveis de energia. Ou seja, esses mesmos níveis que está aqui, 4, 5, os níveis mesmo nível que está representado aqui nessa forma dessa figura. A gente tem que ter em mãos também a tabela periódica. Aqui tem um desenho, um mapeamento como está distribuído, tipo os subníveis, que são divididos em níveis, que são do 1 até o 7, e os subníveis, que são 4, S, P, D, F. Ou seja, os elementos no futuro a gente vai ver que o subnível mais energético termina em S, vai estar aqui. Os elementos que terminam em P vai estar aqui. D e F. S e P são elementos representativos. D e F são os elementos de transição. Mas isso aí, mais na frente, vocês vão saber mais ou menos como é que está abordando isso. Esse diagrama de Pauling é um S2. Onde está essa camada, o nível aqui? Aqui são esses níveis. Os subníveis são essas letrinhas, S, P, D, F. Pronto. Sabendo disso aí, a gente vamos dar exemplo. Ou seja, um átomo de oxigênio, por exemplo. Um átomo de oxigênio com o número atômico 8. Ou seja, num átomo neutro, número atômico, ou seja, o número de prótons, tem a mesma quantidade de elétrons. Para a gente fazer essa distribuição, a gente segue o diagrama de Pauling. Ou seja, vamos dividir esses 8 elétrons através do diagrama, através dessas flechazinhas, que o diagrama funciona assim, quando termina aqui, começa daqui. Aí vem para cá, termina aqui, começa daqui. E assim por diante. Pronto. Um S2, que está aqui. Depois vem o quê? 2S2. Depois desse 2S2, não vem para cá não, vem para aqui. 2P, ou seja, se é 8, 2 e 2, pronto, vai ficar só 4. 2, 4, 8 elétrons distribuídos. Ou seja, a distribuição já está completa. Os 8 elétrons que tinha aqui está distribuído nesse átomo de oxigênio. A gente tem que saber o que é a camada de valência. A camada de valência é um nível mais externo. O nível é essas camadas de nível de 1 até o 7. Quem é o nível mais externo? É o 2, que é o que está mais longe. Ou seja, aqui é a camada de valência. Compreendeu? A gente sabendo disso aqui, o oxigênio terminou, o subnível mais energético do oxigênio vai ser esse aqui, é o nível mais longe de acordo com a distribuição. Subnível mais energético. É o P. Como parou aqui, o P, a gente já sabe que o oxigênio está localizado aqui no P. Para a gente saber qual era a família e o período que o oxigênio está. A gente tem que olhar para saber o período do oxigênio. A gente só olhar para a camada de valência. A camada de valência está no 2, ou seja, o oxigênio está nesse segundo período aqui. Ó. Você pode ter em mãos a tabela periódica. E a família do oxigênio, para a gente saber, a gente tem que somar os elétrons da camada de valência. A camada de valência é esses dois aqui, né? 2 e 2. A gente soma 2 mais 4, 6. Pronto. O oxigênio está na família 6A ou 16A no período 2. Estamos com a tabela aqui em mãos.
Ou seja, o oxigênio está na família 6A, que é a família 16, pode dizer também. E no segundo período, ó, o segundo período. Bem, outro exemplo, vamos procurar um elemento da tabela periódica que está desse lado. Vamos dizer o magnésio. Magnésio ele tem o número atômico 12, ou seja, mesmo número de prótons, que no elemento neutro é o mesmo número de elétrons. Para a gente distribuir esses 12, a gente vai seguir o mesmo exemplo anterior, pelo diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, a gente conta os elétrons, que já tem 10, né? 2, 4, 10. 3s2. Pronto. 12 elétrons distribuídos aqui. A gente viu que terminou no subnível S, ou seja, ele está no S. Compreendeu? Qual é a camada de valência aí? A camada de valência é o nível mais longo. Ou seja, a camada de valência é o nível de maior distância. Ou seja, a gente tem 3 níveis aqui. O nível que tem a maior distância é a 3. Ou seja, para saber qual é o período que está o elemento magnésio, é só a gente olhar qual é o nível da camada. Ou seja, o período é o 3. O magnésio, ou seja, o magnésio vai estar na terceira linha aqui, terceiro período, na sua tabela periódica. Para saber a família, é só somar os elétrons da camada de valência. Como a camada de valência é esse aqui também, camada de valência é o 3, que é a camada mais externa, ou seja, a família onde está o magnésio é a família 3. Para saber olhar a família do magnésio, tem que somar os elétrons da camada de valência. Tem que somar os elétrons da camada de valência. Ou seja, só tem 2 elétrons aqui. Ou seja, a família vai ser 2. O magnésio vai estar localizado na família 2A no período 3. O magnésio vai estar mais ou menos aqui. A gente está com a tabela periódica para conferir. Ou seja, magnésio está na família 2A no terceiro período. Ou seja, a terceira linha. Compreendido isso aí? Tem aqueles elementos de transição que falei anteriormente, que está localizado nessa parte da tabela periódica. Vamos dar exemplo? Vamos dar um exemplo do escândio. Escândio que é representado pela letra S maiúsculo e o C minúsculo. Tem número atômico 21. Número atômico 21. A gente vai fazer essa distribuição do escândio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois esse 3s2 vem para aqui, 3p6, vamos contar, 2, 4, 10, 18, 20, depois aí 4s, mas aqui tem 2, mas vamos colocar só um, que é 21 total aqui, né? 2, 4, 10, 12, 18, 2, 4, 10, 12, 18, 4s2, 20, vai ficar faltando mais um. Depois desse 4s2, 3d1. Agora sim, está distribuído os 21 elétrons. 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20 e 21. Pronto. Para esses elementos de transição, ou seja, terminou o último nível mais energético, que é o nível mais longe, está D, por isso está D aqui. A camada de valência, como eu disse a você, é a camada mais distante do núcleo, ou seja, a camada mais distante está aqui, que é o 4. Apesar de a ordem ele estar no meio, mas quer dizer que a camada mais distante é o 4. A camada de valência vai ser o 4. O subnível mais energético vai ser o 3D1.
Ou seja, que de acordo com que esse diagrama é distribuído em níveis de energia, em ordem crescente de energia. Ou seja, nessa ordem aqui, o que tem mais energia vai ser o 3D1. Ou seja, o subnível mais energético é o 3D1. Compreende? Agora, para a gente saber o período e a família que está localizado, a gente só olhar para a camada de valência, para a gente saber qual é o período que o escândio está localizado, a gente olha para a camada de valência. Ou seja, está no quarto, né? O nível, pronto. O período vai ser o 4. Agora, a diferença dos elementos representativos, o escândio, para a gente saber a família dele, não é só somar a camada de valência. A gente tem que somar os elétrons da camada de valência mais o elétron do subnível mais energético. Ou seja, 2 aqui mais 1 dá 3 elétrons. Ou seja, ele vai ser da família 3. Para a gente saber, a família tem que somar os elétrons da camada de valência mais o subnível mais energético. Pronto. Distribuição eletrônica é feita dessa maneira. Só atentar para saber a família, que diferencia do SP do DF. Ou seja, você tem que saber o diagrama de Linus Pauling e distribuir os elétrons. Espero que goste. Deixe o joinha e até mais.